Podcast. Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente fala assim porque o podcast é gravado e pode estar acontecendo em vários horários que você vai estar nos acompanhando. Então a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, recebendo mais um super convidado aqui, né? Ele já veio aqui como pré-candidato e agora ele veio como vereador, né? Estamos recebendo aqui o Luiz Sérgio Félix, né? A gente chama ele de Luiz Félix, mas é Luiz Sérgio Félix, né? E ele vai bater um papo com a gente aqui, tá bom? Então, antes da gente dar partida aqui, começar nosso bate-papo, né? Ele vai se apresentar melhor, vai falar algumas coisas, né? Eu quero dizer para você o seguinte, ó. Você pode estar nos ajudando como? Escreve no canal, embaixo, aí já são 510 inscritos. Falta metade para 1000, né? Mas eu conto com a sua ajuda. É importantíssimo que você esteja aí nos ajudando com a inscrição. E a divulgação dos nossos cortes, que vai estar rodando também, viu? A gente roda uns cortinhos falando alguns temas importantes aqui, curtinhos. Sim. E agradecer também ao pessoal da Cervejaria Fix, você tá vendo aqui? Fico Cervejaria, nosso apoiador. Diogo, muito obrigado, né? Valeu pelo apoio. Ele abastece o podcast. E o Luiz Félix vai levar já aqui 3 brindes aqui, dado aí pela Cervejaria Fix. Tá bom? Agradeço. Eu falei pra ele, você leva aí, né? Leva lá e vê o que você consegue aí. Pô, tá bom, tá jóia, obrigado, agradeceu. E nós agradecemos ao Diogo da Fix, né, que nos apoia. Muito obrigado, Diogo, mais um bate-papo legal, hein? Valeu pelo seu apoio, gratidão. Pra você que não sabe, o Cervejaria Fix fica aqui em Bernardino de Campos, na Coronel Albinovos Garcia. O bar da fábrica, tem eventos lá e tudo, muito legal. Também com a gente temos aí Círio Construções, está passando o banner dele agora nesse exato momento. Obrigado, Reinaldo José Círio, nosso apoiador, obrigado mesmo de coração, agradeço. Se quer construir, quer financiar, né, fazer a sua casa, financiamento, ele ajuda você bastante a fazer todo o processo, dá uma auditoria maravilhosa. Então, ó, passou agora aí, Círio Construções, tá o contato aí, chama ele no zap, não tem robozinho lá não, viu? Chama ele no zap que ele já atende, né? Esse negócio de robozinho é chato, rapaz. Daqui 10 horas eu atendo você. Não, ali com o Círio não, você chama ele, não, chamou, ele já viu, já atendeu você e conversa bastante. Então, Círio Construções é o endereço, tá bom? Vamos lá começar esse bate-papo legal. E aquela velha história, né? Pra quem acompanhou o bate-papo nosso na pré-candidatura sua, você se apresentou lá e falou algumas coisas. E eu queria que você agora, né, novamente se apresentasse e falasse aí um pouquinho do seu currículo, das suas formações. E vamos lá bater um papo legal aqui. Boa noite, Luiz Félix. Boa noite, Manuel. É uma alegria, né, uma satisfação estar retornando aqui para participar desse podcast contigo. É uma oportunidade grande, brilhante, né, para a gente estar podendo explanar nossas ideias, nossos pensamentos sobre vários assuntos, né? Me apresentando, eu me chamo Luiz Sérgio Félix, mas a maioria me chama de Luiz ou de Félix, ou até pelo apelido de Gato. Isso aí. Apelido de Gato, graças ao grande professor Jurandir Lopes, professor de matemática que colocou esse apelido e pegou quando eu estava na 5ª série, no Abreu Sodré. Então, minha trajetória profissional, né, eu vou colocar assim, começou muito cedo. Com 9 anos de idade, eu ingressei na Guardinha Mirim, antiga Guardinha Mirim, que era ali onde o Zé Francisco da Frutaco mora hoje. Tinha uma casa ali, e o pai dele, seu Iraí, era um dos fundadores da Guardinha. Olha só. O sargento Cardim, policial Cardim, né? Eles montaram a Guardinha. Eu fiz parte com 9 anos de idade. Com 10 anos de idade, uma coincidência tremenda, no dia do meu aniversário, dia 21 de julho de 1980, eu fui assim, comunicado, né? Na realidade fui comunicado no final de semana, na sexta ou no sábado, que na segunda-feira eu tinha que me apresentar no Sindicato Rural para começar a trabalhar. Olha só que apresentar no dia do meu aniversário. Então a gente era obrigado a estudar um período e trabalhar no período contrário. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. E uma criança, 10 anos de idade, não sabia nada, né? Então ali teve pessoas muito importantes na minha formação que me ensinaram, né, que me orientaram, porque 10 anos de idade eu não conhecia nem as ruas da cidade. Eu lembro que uma pessoa, né, começou a perguntar onde que é a rua X, onde que é a rua Y, e eu não sabia. E daí eu pensei, mas como que vai fazer, né? Que era para entregar panfletos, entregar cartinhas do sindicato. Mas teve uma outra pessoa muito importante na minha vida, que eu tenho gratidão até hoje. Daí ele falou, não, a gente ensina ele e ele vai aprender. Olha e não tem problema. E ensinou, eu tive um bom desenvolvimento, né?
com 13 anos, 14 anos, já fazia imposto de renda. E naquela época, imposto de renda simples, óbvio, né? Naquela época era na unha, era na caneta, não tinha calculadora. Do céu. E com isso eu me desenvolvi. Na questão matemática, né? Cálculos rápidos, fazia cálculos rápidos. Tanto que com 17 anos, quando eu terminei o colegial, eu fui fazer faculdade de Ciências Contábeis. Então eu sou formado em Ciências Contábeis. Também formado nessa área também? Sou formado, sou contador, tudo, tenho CRC e tudo. Olha só, cara. Que eu trabalhei muito pouco, trabalhei quando eu era adolescente, né? Depois, porque daí eu fui fazendo concurso público e acabei com 21 para 22 anos passando para escrivão de polícia. E daí fui para outra área, né? Daí fui para a área mais de jurídica, vamos dizer assim, cara, né? Que trajetória bonita. Então, só que antes disso eu trabalhei. Trabalhei no sindicato como guardinha, daí o Nilson Bravin, que é do escritório Bravin, ele montou um escritório quando eu tinha 13, 14 anos e ele levou eu para trabalhar com ele. E eu fiquei até os 17 anos e pouco trabalhando com ele, contabilidade ali, fazendo vários trabalhos na parte contábil. E depois eu trabalhei acho, 2 anos na Copiraju, porque daí eu precisava estudar, fazer faculdade, não tinha condições de me pagar melhor. E é que eu falo, naquela época, a dificuldade era muito grande para você estudar fora, você tinha que pagar a faculdade, tinha muito pouca faculdade gratuita, era só no Paraná e não tinha locomoção, e tinha Ourinhos essa faculdade, não tinha locomoção nem para Avaré, e aí tinha que pagar o ônibus também. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade nisso daí, entendeu? E pelo que eu entendi, você veio de família humilde também. Não, família bem humilde. Meu pai trabalhava na roça, meu pai melhorou a condição de vida nossa quando ele ingressou, ele trabalhou acho que 1 ano na prefeitura, quando ele ingressou na Sabesp em 1979. Rapaz, 1980. Foi daí que nós tivemos assim uma condição um pouco de vida melhor. Sim. Mas mesmo assim sempre lutando, né? Sempre lutando, sempre trabalhando. E foi aí que eu fiz toda a minha carreira, estudando. Eu tive essas orientações quando criança, quando adolescente. E também, obviamente, vem a sua capacidade, a sua vontade, né? De querer sonhar, de querer melhorar. E eu tenho assim, é duro se a gente falar da gente, né? Mas eu tenho pouquíssimas, acho que eu tenho uma foto, 2 fotos, eu tenho uma lembrança muito boa. Eu fui homenageado na Câmara Municipal quando eu estava na 8ª série no Abreu Sodré como melhor aluno da escola. Rapaz do céu. E quem entregou o certificado ali de honra ao mérito ali, teve uma solenidade, tudo, foi o Dr. Alencar. Dr. Alencar, Dr. Alencar, que era, acho que, não sei se era prefeito na época, eu sei que ele que entregou para mim, eu tenho essa foto lá. E depois no colegial também, eu recebi também uma homenagem como melhor aluno, um dos melhores alunos do Calderaro, sabe? Então eu tinha essa facilidade de estudar. Gostar, e eu vou falar uma coisa pra você, viu? Você não vai saber, que eu não vou falar aqui, o pessoal não vai saber aqui, mas o que você falou, verdadeiramente eu confirmo. Uma pessoa que te conhece, que eu conversei esses tempos, quando você veio na pré-candidatura, a pessoa falou, olha, esse menino, ele falou como ele conhecia naquela época, né? Esse menino aí sempre foi esforçado, sempre foi estudioso, sempre foi um dos melhores alunos da sala. Então, a pessoa comprovou o que você falou agora aí. Então deixa que não tá falando conversa, tá falando a verdade, gente. Então, é que a gente fala da gente, né? Como você fala assim, o cara tá enaltecendo, né? Agora, você falar que foi fácil? Não foi fácil, né? Não foi possível, né? Mas é isso que eu falo. As pessoas que têm um pouquinho de dedicação, hoje tem uma facilidade no sentido assim de você poder estudar fora. Hoje tem gratuidade do ônibus aí, né? Oferecido, que acho que é muito bom. Se a pessoa se esforçar um pouquinho, se dedicar, é onde você vai conseguir melhorar a sua condição material. E melhorando o conhecimento, a sua cabeça abre, você fica aberto às discussões, né? A receber críticas até. Então é muito bom. E depois disso veio a sua formação, né, em advocacia também, né? Seguindo a trajetória. Você foi advocacia também? Eu, como trabalho desde os 10 anos, eu tinha, né, tenho até hoje, eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Quando eu abracei a função de escrivão de polícia, eu tentei me dedicar, eu não sabia nada, estava querendo aprender. Depois da academia, que a gente faz uma academia em São Paulo, 3 meses e meio, mas você tem uma noção base, aí você vem realmente para a prática aí que o negócio pega, né? E daí eu fui me dedicando, né? Sempre tentando fazer o melhor. E esqueci a carreira assim no sentido de estudo mesmo, né? Ali para mim já era o suficiente, para mim estava bom aquilo ali. E daí eu fui fazer direito já com 44 anos. É que assim, né? Sempre você fala assim, cheguei no ápice, né? Já então, deu o que tinha que dar, já, né? Já cheguei no ápice mesmo, justamente, né? Então estudo, já cheguei nas conquistas. Um menino com 21 anos para 22 anos, né? Cheguei ali numa situação que poucos
chegariam, né? Para mim era uma situação privilegiada, Aham. então, né? Até naquela época pensei em fazer direito, logo em seguida. Olha, gente, tá vendo como estudar vale a pena? Você acompanha a trajetória dele, 20 e poucos anos, já estava formado já. Já em ciências contábeis, já era contador. Já tinha uma formação, então, ou seja, ele passou um tempo da vida estudando, mas... Sim, então daí eu pensei em fazer direito já naquela, como eu passei na área, né, de escrivão de polícia, eu pensei, eu e o Og, falecido Og, investigador Og, Sim, lembro. nós fomos colegas de colegial, fomos colegas de faculdade também, de ciências contábeis, e só que daí pela dificuldade de locomoção, tal, e a gente estava cansado também daquela correria de faculdade, trabalhar, nós meio que desistimos. Isso é muito difícil a gente fazer. O único arrependimento que eu tenho da minha história, da minha trajetória foi essa. Eu devia ter feito direito naquela época. Que novo, né? Eu estava aqui no pique de estudar. Talvez eu tivesse feito uma carreira mais extensiva, mais alongada. Isso, Mas não tem problema, eu estou muito feliz. Tudo que eu conquistei, eu devo a essa carreira minha na polícia. Foi muito boa. E daí, com 44 anos, já prestes ali, pronto para aposentar, tem um delegado que passou em Pau Sul, onde eu fiz uma grande parte da minha carreira. Ele ficou muito no meu pé, sabe, para me estudar, para fazer direito. Vamos fazer direito. Depois você praticamente era eu que ele dominava a parte cartorária da delegacia, né? Olha que legal. E ele queria que eu fizesse direito para quando eu aposentasse fosse advogar com ele. Então eu também vou aposentar e vamos montar um escritório. Que ele legal. ficou no meu pé. E eu até brigava com ele. Assim, não tenho mais idade para isso. Mas aí ele acabou convencendo, insistiu. Eu acabei indo. Ele falou assim, faz em Ourinhos. Não vou fazer em Ourinhos, é muito distante. Vou fazer em Santa Cruz, que é mais próximo. E deu certo, fiz em Santa Cruz, ganhei uma bolsa. Olha, que história, cara. Fiz o vestibular lá, passei em segundo lugar. Tive um desconto tremendo. Tremendo na faculdade. Quer dizer, a faculdade para mim foi muito barato. E deu certo. Eu me formei, né, concluí, passei na OAB. E onde deu a oportunidade de eu montar o escritório e estar advogando hoje. Porque talvez se eu fosse, podia até voltar a trabalhar na contabilidade. Você passou na OAB também. Eu passei na OAB. Passei na OAB. Rapaz, é difícil, hein, cara? Hoje tá mais difícil. Era difícil. Muito mais difícil hoje. É difícil porque o que acontece? A pessoa tem que se dedicar. Porque é um órgão muito responsável. Sim. Mas depende de você. Um pouco de esforço ali, um pouco de tranquilidade, né? A pessoa tem que ter, na experiência de vida ajuda também, né? A pessoa consegue, sim, tem que se esforçar, né? Eu sei que daí eu consegui e deu a oportunidade de eu montar as que você passou na primeira vez? Na primeira que você fez, você já passou? Não passei na primeira, não. Quando eu estava fazendo a faculdade no último ano, eu tentei fazer, eu não passei na primeira fase, né? Mas imagina. Daí eu meio que falei assim, depois eu faço, na hora que eu aposentar, eu dou uma estudadinha, faço. Que legal. Daí encontrei com um professor, um ex-professor meu em Santa Cruz um dia, você já fez na OAB? Eu falei, não fiz nada, depois eu vou fazer, eu não vou aposentar ainda, eu só posso exercer quando tiver aposentado. Faça, o Brude me faça logo, senão você vai começar a esquecer a matéria. Daí eu fiz e passei. Passei. Daí tem a segunda fase, né? Tem a primeira fase que é objetiva ali, a segunda fase é dissertativa, né? E daí passei nas duas fases e fiquei com a aprovação em mãos, só que eu só poderia me inscrever na OAB depois que eu aposentasse, né? E eu fui aposentar agora hoje é 2025, 2023 eu aposentei. Olha. Em outubro de 2023. Aí eu pude montar o escritório. E hoje atualmente você tem um escritório de... Tem um escritório de advocacia ali, atendo o pessoal ali mais na parte civil, alguma coisa criminal, que acaba me procurando, porque eu trabalhei 31 anos como escrivão de polícia. Já, né? Então acaba me procurando. Então estou nessa área aí. E contente. E daí entrei na política. Então, você quer falar agora de toda essa trajetória que você fez, né? Advocacia, a parte contábil, né? Tudo essa sua história que você contou aqui agora. Isso, né? Hoje, atualmente, você é vereador de Bernardino de Campos. Isso, eu vou falar com muita honra, com uma responsabilidade assim tremenda, com uma sensação de ter obrigação de tentar fazer o melhor, porque eu acho que é uma forma de eu retribuir tudo aquilo que eu ganhei. Aquilo que eu conquistei na minha trajetória, porque você tem que ter sonhos, né, objetivos. Eu acho que eu tinha e eu conquistei, né, muito feliz. Eu poderia estar acomodado, mas eu acho que eu ainda tenho energia, eu tenho sonho, né, então eu tenho que fazer alguma coisa. E essa foi uma forma, eu sempre gostei. E foi até minha filha que convenceu eu a ser candidato. Olha que legal, cara. E não, pai, agora você está aposentado, dá para se dedicar, né? Vai lá. É importante, né? Daí deu certo, sabe? Pode ter sido surpresa para alguns, né? Mas pra gente não, pra gente foi assim. E eu trabalhei da forma mais limpa possível durante a campanha, né? Me apresentando,
né, pessoas que não me conheciam, né, sem aquele jargão comum do político, né, me dá um votinho aqui, me dá uma força ali. Sem troca de favor, né? Nenhuma. Me apresentando, e a pessoa tem a liberdade de escolher, e deu certo. Quando você esteve aqui, eu lembro que a gente conversou bastante, né? E eu lembro que você falou assim: eu não faço promessa porque eu não estou. Não gosto disso. Você deixou bem claro isso pra gente, né? Eu não fazendo uma promessa. Mas eu lembro que nós colocamos, a gente conversou aqui, nas nossas conversas aqui, né? Apenas foi uma pergunta, como agora é uma pergunta, é um bate-papo aqui, né? Não é uma entrevista. A gente pensa assim que podcast é uma entrevista. Não é entrevista, é uma conversa informal aqui, um bate-papo. Mas eu lembro que você falou assim que você chegando na Câmara, né? Sendo vereador, sendo eleito, né? Que eu falei para você sobre 3 coisas. Uma era segurança, uma era saúde, se eu não me engano, e a terceira era educação. Aí você falou, olha, você não quis falar, né? Eu meio que apertei você ali pra você falar e você acabou falando. Essas 3 coisas. Essas 3 coisas ainda são a sua pauta lá que você vai jogar ali, tentar fortalecer? Sim, não tenha dúvida, entendeu? Eu falo com relação à saúde, principalmente com relação à saúde. Eu vejo que todos os municípios pequenos como o nosso realmente têm uma dificuldade de atender todas as demandas que a população precisa. Mas uma das coisas que eu percebi e estou percebendo e que precisava melhorar, principalmente quando o pessoal reclama muito de atendimento, Santa Casa, pronto-socorro, é a questão da humanidade, é a questão do atendimento humanizado. Eu falo isso mais em detrimento dos profissionais médicos, que às vezes a pessoa que vai lá, a pessoa mais idosa, ela sente uma falta de uma conversa. Uma conversa mais direta, mais uma atenção. E nós cobramos isso, eu cobrei isso daí numa reunião que teve lá. E houve uma melhora. Obviamente, às vezes tem pessoas que criticam, que falam bastante coisa. Tá faltando tal médico, tá faltando um especialista. Infelizmente, Bernardino não vai ter esses especialistas. Não vai ter um ortopedista de plantão, não vai ter um ginecologista de plantão, não vai ter um pediatra de plantão. Mas eu acredito que tem que tentar atender essas demandas o mais rápido possível e da melhor forma possível. Essa é a dificuldade. Porque a saúde é cara, né? É caro. Eu acho que é uma das coisas mais caras que tem a saúde, né? E eu vejo que... Mas está vindo dinheiro, viu? Consegue com as emendas parlamentares e tal. Sempre precisa. É muito caro, realmente. Sim. É uma coisa imprevisível, né? Ainda tem questões aí de pandemia, agora negócio da dengue. Então é uma situação complicadíssima. Eu falo assim, né? Eu falo pauta, né? A gente sabe falar pauta porque a gente sabe que não é uma decisão que é só sua, né? Você depende de jogar um projeto, de se esforçar. De cobrar, né? Uma situação. Você depende disso. Não está na sua mão só isso, né? Você é um dos vereadores lá, né? A gente não tem poder de decisão. A gente tem poder assim de cobrar, de orientar, ou de pedir, ou de... E continuar batendo firme na pauta. Uma questão que a gente vem batendo firme é a questão dessa questão humanizada, é a questão dos medicamentos, da falta de medicamentos, que isso foi cobrado várias vezes, não só eu como outros vereadores, que pelo que nós percebemos, não era falta de dinheiro, estava faltando uma falta de adequação, uma falta de programação, uma falta de planejamento, né? Para adequar isso, porque óbvio, tem medicamentos de alto custo que não depende do município, depende do estado, depende de outras situações e que realmente vai ter uma demora. Não é simples, mas não pode faltar, por exemplo, medicamentos simples, coisas mais simples, né? E certo. Mudou a lei licitatória, os procedimentos, então tem uma dificuldade de adequação. Estão tentando equalizar isso daí, parece que já houve uma melhora, mas realmente tem que estar sempre aquela situação. Se tá bom, você tem que tentar manter e melhorar. Se não tá bom, tem que tentar melhorar. Vai ter sempre isso daí, essa demanda vai ser toda hora. Isso você compreende. E na educação? Na educação eu vi esses dias, eu achei interessante, né? Eu vi uma das pessoas que foram eleitas, né? Que acho que divulgaram até no Facebook, isso daí eu vi lá. Conseguimos aí ar-condicionado para as escolas, né? Pelo que eu entendi, são para as escolas estaduais, né? E as municipais, as crianças pequenas, né? Então, que tem um calor na sala ali. Sim. A gente podia pensar nisso também, né, o Félix? Não tenha dúvida. Então, né, divulgar isso daí era um projeto, né, do governo estadual. Eu não tô assim, olha, pelo amor de Deus,
a vereadora que colocou, sim, não ótimo. estou criticando, eu estou perguntando, tá Sim, bom? Aliás, parabéns, porque foi uma conquista, com certeza, né? Não tem a dúvida. Eles também têm calor lá, né? Isso é o que eu quero dizer. Eu tô pensando assim, porque a minha filha estuda escola infantil, de criança, né? E eu vejo ela assim, pai, eu tava um calor na sala esses dias e tal. A gente sabe que quando tá calor é complicado. Mas deveria pensar, né? De repente colocar uma pauta dessa ali na Câmara, de repente, né? Sei lá. Se é possível isso, né? Não sei também. E a gente é possível, a gente vem batendo nisso daí, né? Pedindo verbas para ver se consegue aumentar essa arrecadação do executivo para que ele possa ter essa prioridade de instalação. Eu coloquei até a questão da possibilidade da energia solar. Colocar para diminuir o custo, porque você pode conseguir às vezes o ar, mas tem todo um custo de instalação. Bernardino hoje tem um sítio solar, não tem ou não tem? É uma empresa, né? É uma empresa. Uma empresa, ela vende, né? Ela revende, né? Eu achei que era isso. Só que eu fui buscar também informações com a Secretaria de Descentralização do Estado de São Paulo de convênios, que é aqui em Marília. Até eu passei para o executivo lá, para eles fazerem um estudo da possibilidade de entrar em contato com eles, pegar o know-how, pegar a maneira, porque até onde eu consegui a informação, existe a possibilidade do município fazer convênios com ele para a reforma das escolas, uma parceria, reforma, e que você consegue até energia solar e até ar-condicionado, a possibilidade para qualquer prédio público que tenha frequência da população. Eu acho assim, né? A gente devia pensar nisso, né? Eu sei que se eu não me engano, que é assim, né? Tem as questões que são as escolas que são do governo, né? Que o governo ali atende, né? E as escolas municipais são algumas coisas que o município é meio que responsável. É isso mesmo? Tá certo? Isso, é isso mesmo. Meio que responsável, né? Mas eu digo assim, de repente pensar nisso, né? Colocar isso em alguma pauta ali, pensar nisso é importante. Eu percebo que isso aí tem que estar em pauta toda hora. Eu sei também que, sabe o que eu percebo? Que você precisa debruçar sobre isso, entendeu? E correr atrás. Tem que virar pauta, tem que ficar cobrando, exigindo, falando ali, ver se conscientiza o pessoal, né? Se dá trabalho, trabalho. Você falar assim, Félix, você sabe como que faz esse projeto? Eu não sou engenheiro, eu não sei. E talvez se eu perguntar pro pessoal da engenharia aqui, talvez eles também não saibam. Mas isso não é demérito, isso não é eles, outros também não sabem, então. Mas você não sabe, você tem que buscar. Entendi. É isso que eu falo, tem que buscar, você tem que ter vontade de correr atrás. É interessante, é bom, é essa situação que eu falo, de correr atrás e que vai dar muito trabalho. Então, mas tem que... Podemos dizer então, Félix, que essas três coisas que eu mencionei aqui são uma das coisas que você vai dizer assim, que são prioridades para o seu mandato. Sim. Posso dizer isso? Prioridade, porque você falando, voltando à educação, fala muito isso daí, mas tem outras situações que eu falo. O município, ele precisa, a sua economia financeira, ela tem que estar saudável, né? Correto. Eles falam muito em impacto financeiro. Toda situação tem que ver o impacto financeiro que vai provocar no executivo. Eu estou jogando lá na Câmara, cobrei, fui numa reunião de irregularidades que tem ali na educação, de pagamentos de alguns professores, de alguns profissionais, que não foi culpa do executivo. Certo. Assim, em termos. Não foi culpa em termos porque foi uma decisão equivocada do juízo e teve uma falha ali na parte recursal tal, e eles acabaram perdendo e foi executado, estão tendo que pagar. Só que isso tem como reverter. Tem como reverter. Não existe nada nessa vida que você não reverta, que não seja a morte. Entendeu? E eu tive uma reunião e eu fiquei meio com os funcionários lá, alguns funcionários trocando a ideia para ver se a gente achava uma solução para reverter isso. E eu fiquei triste quando uma pessoa falou assim, mas não tem o que fazer. Daí eu falei assim, não, como assim? Tem sim como fazer. Isso aí é imoral. Não existe coisa imoral que você não possa ser corrigido. E a pessoa não gostou muito, mas é isso que eu estou tentando mostrar. Assim, se não tem o que fazer, a missão do vereador é ter o que fazer. Sim. É tentar fazer. Não é isso? É chegar e dizer assim, olha, eu estou tentando. Né? Tentar fazer alguma coisa. Eu sei que tem coisas que são impossíveis, né? Mas você tem que tentar. As pessoas elas elegeram vocês, né? Os que já estavam, os que já entraram, com essa ideia, né? Que vocês representem o povo lá. Isso. Né? Tente fazer de alguma forma, né? Tem que tentar, né? Tem que tentar. E a nossa função, daí a pessoa não entende, a pessoa acha que é pessoal, às vezes, que você está questionando, porque você não fica a cara dela, né? E não é. Você está questionando aquela ação, aquela situação. Certo. Então eu acho que ainda falta uma
uma visão de pessoas que estão na parte administrativa de qualquer setor, não é só da prefeitura não, setor da polícia, qualquer setor. Quando você cobra, você questiona alguma coisa, a pessoa ela fica magoada, ela distorce, sabe? Não tem o que fazer, deixa si mesmo, vão correr assim, e não é assim que porque funciona. a função do vereador é essa. Tem um menino que veio aqui, tá na pré, ele falou, né? Ele falou pra mim aqui, falou, mano, a função do vereador é essa mesmo, de cobrar, de exigir, ele tem que cobrar, né? Você tá lá pra isso. Sim. Mas a gente pode dizer, então, né? Podemos colocar que essas 3 coisas que eu falei aqui é uma das prioridades do seu mandato, que você falou lá no começo, na pré-candidatura. Né? Que nós falamos da saúde, da educação, a segurança. Sim, segurança. Hoje, esses dias estava na rede social aí o pessoal cobrando, teve vários furtos lá no cemitério, né? Sim, rapaz, isso aí. Então, situações que a gente tem que sentar e estudar, que eu, né, a priori, assim, poderia falar assim, a prefeitura poderia tentar fazer uma ação assim, de imediato, aumentar a altura do muro, meter uma tela lá de proteção. Por um guarda, não tem guarda lá? Um guarda, acho que não tem um guarda, não tem. Uma câmera de vigilância. Não tem também? Também não tem. Não tem câmera lá? Não, hoje não tem câmera. Assim, parte aqui embaixo tá cheio de câmera aqui embaixo. Que bom, né, que tem. Isso, é. Poder ser mais um lugar. A intenção de colocar câmeras em outros lugares, né, também. Então, são situações sim, que você vai tentar evitar, para ajudar. Não vai impedir. O crime não, o pessoal acha que o crime não acontece em alguns lugares, acontece em todos os lugares. Em países de primeiro mundo também acontece. Pouco, menos até pela educação, até pela formação, né? E por que acontecem esses pequenos furtos no cemitério? É questão social, questão de dependência, tem muitos dependentes químicos, que eles furtam o quê? Praquinhas, furtam coisas pequenas para fazer dinheiro rápido para uso de droga, né? Agora, como combater isso? É muito difícil. Não é só a questão do furto, é o receptador. Eu acho que o receptador é pior do que o cara que vai furtar uma praquinha. Entendi. O cara tá comprando, ele sabe que aquele produto é ilícito, mas ele tá comprando. Uma ação preventiva, né, Ted? Então. E aí entra a educação, a informação também. Então, mas são várias situações que poderia colaborar para diminuir vocês já isso. discutiram isso lá na Câmara? Já falaram alguma coisa sobre isso que aconteceu? Alguma ideia sobre isso daí, do cemitério que aconteceu isso daí? Então, foi proposto já, né, algumas ideias, né, para o Executivo, né? Eles devem estar avaliando, porque é aquela situação, a gente discute, a gente dá as ideias, a gente faz porque assim, as indicações, tudo é recurso, tudo né? é recurso, depende deles executarem, só que eles vão fazer a execução de acordo com a questão orçamentária deles lá, né? Certo. A gente continuando, né? Eu falo férias porque eu costumo falar de férias, né? Assim, eu sei que talvez o tempo seja curto, né? Assim, o tempo que você já tá lá, que é 5 meses? 4, 5 meses, né? 4 para 5 meses. 4, 5 meses, né? Tá indo para 5 meses. De 4 para 5 meses, né? Talvez o tempo seja curto, mas aí quais foram os projetos que você já conseguiu iniciar, ou 1 ou 2 ou mais, que você já conseguiu? Então, uma ideia minha que desde você quando já conseguiu, acho que na primeira sessão eu mencionei, foi com relação à reestruturação dos funcionários públicos. Isso eu quando eu entrei já bati na tecla disso daí, e realmente eles estão fazendo um estudo lá e vai ser apresentado dentro de alguns dias esse projeto de reestruturação. Essa reestruturação para que era? Tem funcionários na prefeitura que ganham menos que o salário mínimo. Há necessidade de complementação para estar dentro da lei. Quer dizer, já começa a você ver que ganham muito pouco, né? Então você precisa realmente valorizar algumas carreiras ali, principalmente as carreiras menores. As carreiras menores. E como que você faria isso? Não tem como dar um aumento linear, não tem como aumentar para igual. Então, através da reestruturação. E o Wilson, acho que ouviu isso daí, não sei se ele já tinha essa ideia também com a equipe dele lá, mas fui eu primeiro que bati nessa tecla. E eles realmente estão estudando, quer dizer, para mim é um projeto que saiu da minha cabeça, uma ideia, e que realmente, pelo jeito, vai ser vingado, né? E outras situações, vamos ver que eu lembro aqui que eu falei do georreferenciamento dos imóveis urbanos, da cidade, que tem muitos imóveis irregulares. Fala-se muito em tributação, em aumento de IPTU, tal. E eu falei, faço um georreferenciamento, porque eu sei que na cidade tem gente pagando IPTU de terreno e o cara tem barracão alugado e ganhando dinheiro em cima. Quer dizer, para mim é inaceitável isso, está totalmente equivocado. Às vezes você precisa aumentar o IPTU de uma pessoa mais humilde para equalizar ali, tá sendo, né, as suas finanças, sendo que tem pessoas pagando barato e pessoas que têm condições estão ganhando dinheiro em cima. Então você corrigindo isso, talvez você não precise aumentar o IPTU, você precisa aumentar a sua arrecadação apenas com uma adequação. E realmente eles estavam já fazendo um processo licitatório, viram uma empresa, né, para fazer esse georreferenciamento hoje, que é feito por satélite.
É feito por satélite. Hoje eles vêm, não vão passar na sua casa medindo. É feito tudo por satélite. Eu acho que é uma situação justa, né? Quem constrói, quem tem correto, se adequar a isso. Agora eu pedi, também fiz uma indicação lá da delimitação da nossa área urbana e rural. Você não sabe onde começa a área rural ou onde termina a nossa área urbana. Tá, se misturou, entendeu? Só vou dar um exemplo. Lá no Jardim das Oliveiras, lá, que o loteamento está meio parado, estão tentando acertar agora de novo. Você não sabe onde que é a parte rural, onde que é a parte urbana. Aqui na estrada que vai para Fonte Santana, está asfaltada ali, que tem algumas empresas ali, tem um sucatão na esquina lá, que vai lá, que tem já uns barracões ali. Mas até então, onde eu saiba, ali é parte rural ainda. Olha só. Quer dizer, então não está regularizado. Então, tudo isso é iniciativa sua. Sim, eu passei para projetos que você foi isso para fazer um estudo tal para regularizar isso daí, porque regularizando é bom para a pessoa, para o proprietário lá, quem está lá, e bom para o município também, porque há uma diferença de arrecadação de IPTU, de ITR, que elas são a parte rural, entendeu? São ideias que eu passo e que eu torço que eles analisem, né, ver a melhor forma com os técnicos deles lá, e é que eu falo, e eu também estou à disposição para dar as ideias, para ir lá trocar ideias. Eu tenho uma experiência nisso daí, né, nessa situação. Posso não estar totalmente atualizado, mas as ideias, né, não só eu como outros, né, eu acho que essa é a importância de você dialogar, você chamar mais pessoas e trocar as ideias, entendeu? Eu entendi. Bom, eu acho que assim, que é importantíssimo mesmo essas questões aí que você colocou, né, que você falou, algumas coisas que você comentou, como eu disse, né, é um tempo curto, né, que você... um tempo curto que você está lá, 5 meses, né? Sim, sim. Então eu imagino que tem muita coisa para acontecer, tem muita ideia para você estar fazendo aí, né? Tem muita coisa. Tem questão de legislação que a gente está discutindo, questão de código de ética, para a gente atualizar o código de ética da Câmara, que está totalmente desatualizado, que teve uma situação desagradável aí. Tem vários pontos que a gente precisa ser analisado. Você já conseguiu algum recurso já? Eu consegui 1.300.000, que foi da deputada federal deputada Rosana Vale, para subsidiar o transporte universitário. Esse você conseguiu. O primeiro recurso que consegui. 5 meses. E que veio aqui. Parabéns para você. E já veio na conta, já está na conta. E eu estou em contato com outro deputado, né, que é parceiro dessa deputada, que é estadual daí, que eu também vou atrás para ver se consigo uma verba para as entidades aí, tá, para mim conversar. Aliás, né? Inclusive, né, é uma das coisas que eu vou buscar com esse deputado, que é ligado à Polícia Militar, delegado de Segurança Pública, né? Eu vou tentar as câmeras na entrada da cidade, que é do Muralha, São Paulo. Muito bom. É difícil conseguir. Mas não é possível, mas eu vou tentar, com meus argumentos. Se precisar falar com o secretário de segurança, a gente fala com o secretário de segurança. Se precisar falar com outros, a gente vai atrás. Eu vou tentar. Posso não conseguir, mas que a gente vai bater na tecla. Aliás, eu quero te parabenizar aqui, você, né, pessoalmente, né, te parabenizar aqui, mas também os que estavam com você, né, que tiveram visitando as entidades aí, né, parabenizar você. Esse dia eu conversei com alguém aqui no podcast, eu comentei isso, né, e agora eu tô pessoalmente falando para você. Eu acho que esse é o caminho mesmo, sabe? Ir lá em loco e conhecer as dificuldades, conhecer os problemas, ouvir aqueles que tomam conta, são os presidentes, o diretor, não sei como é que fala lá. Né? Eu acho que é isso mesmo, né? Você tá ali, ver a estrutura do local. Cara, parabéns para você, viu? Para você e para aqueles que estavam juntos também ali. Sim, sim. Nossa iniciativa dos vereadores e eu, a Rosana, pode falar. A Meire, né? A Débora, e nós tomamos essa iniciativa. A Meire geralmente agenda pra gente, vê um horário que todo mundo pode, e alguns não podem, acabam não podendo ir, né? Mas a gente faz convite para todos. Sim. Para todos. Por que a gente quer fazer isso? Eu acho que é importante para a pessoa se sentir tranquila a hora que ela precisa vir reclamar, ela vier pedir alguma coisa, ela já conhece a gente. Entendeu? Isso é bom. Isso é para isso também. Isso é bom. A gente vai, e a intenção é até voltar, mas não é só ir agora, é voltar depois, mais para frente. E a gente tem outros lugares que a gente quer ir, que não deu tempo ainda. Para trocar uma ideia, para a pessoa realmente não ter receio, que nós, os vereadores, nós somos igual a eles. Nós estamos lá representando eles. Eu acho que assim, Félix, a rede social ela é muito boa para fazer isso. Antigamente você não tinha esse recurso, né? Hoje você tem a rede social, eu acho que assim, para usar para isso é muito importante. Eu acho que vocês estão fazendo isso, tá ótimo. Sabe, se alguém questiona, mas vai lá na rede social para se aparecer, não interessa, né? O que importa é que eles estão mostrando o que eles estão fazendo. Que eu acho que isso é importantíssimo. Talvez mais pessoas, né, desse ponto
Né? Quem já entendeu isso, que a rede social ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. Né? Alguém disse assim, mas eu vou expor a minha vida lá, não sei o que. Não, se você faz tudo certinho, fica tranquilo. Né? Mas foi isso que eu coloquei na câmera, foi isso que eu coloquei numa das falas. Sem problema nenhum. Se você tem a consciência tranquila, tranquilo. eu tenho. Pode, tranquilo. Tanto que eu evito, às vezes, né? Vai ter, às vezes, alguma situação que você acaba tendo que responder ali, mas de forma educada, da maneira correta. Mas se a pessoa vier com ofensas, que nem já. Eu vi ali pessoas colocando na rede social, os vereadores todos vagabundos, não sei o quê. Mas isso aí não me atinge. Não me atinge mesmo. Eu, bem tranquilo com relação a isso, eu falei, pessoal, vocês têm consciência que estão trabalhando? Eu tenho consciência que estou fazendo. Estou tentando fazer da melhor forma possível. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Você depende da política? Eu não dependo. Não, é a promoção que você tem, hein? Então eu tô. Porque daí a pessoa que você falou, a gente vai na rede social, alguns vão falar, tá querendo se aparecer. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Não, mas tem que aparecer, tem que mostrar o que tá fazendo. Deixa de ser. Agora você que vai avaliar. Entendeu? Ponto. Porque assim, às vezes assim, seria legal se a população fosse nas sessões de câmaras que tem lá, né? E a sessão de câmara a gente sabe que é difícil, tem um horário diferente, não dá pra gente ir. Ponto final, eu sou um dos que não vou, tô nessa lista também. E a rede social ajuda nisso, né? Você vai lá, você coloca lá, vemos aqui, fizemos isso, fizemos aquilo e tal. Tem um podcast que nem esse daqui, faz isso, tem as lives que vocês fazem da Câmara também, eu vejo lá também, dentro do possível. Eu acho que é isso, é só fazer bom uso. Né? Isso é. Tomar cuidado com o que fala, porque além de tudo, tem as coisas, tem as questões, vamos dizer assim, jurídicas, é isso, né? Jurídicas, as palavras que você fala, de ofensa, éticas ali. Tem que tomar cuidado, tem que fazer o bom uso. Isso é o bom uso que nem eu faço aqui, ó. Eu não critico ninguém, eu não questiono ninguém, eu não falo de religião. Olha, política eu falo assim, informação aqui. Sim. Né, como cidadão, munícipe, perguntando para um vereador. Né? Então não tem essa ideia de alavancar o podcast meu, trazendo o Félix aqui, Félix, você não fez isso, você não fez aquilo. Não, eu não quero isso. Se for bem fazer isso aqui, eu paro com isso aqui, ponto final. Não tem esse objetivo. Já me procuraram há um tempo atrás para isso. E eu falei, não, aqui não, eu não faço isso. Tem gente por aí que faz isso daí, pra dar ibope, pra ter audiência, pra ter inscrição de canal, pra ter... Eu não quero fazer isso. Se for pra mim fazer isso, eu vou parar com isso aqui hoje. Porque eu não tenho essa ideia, né? E eu, assim, fico feliz de você ter feito isso, você com os outros vereadores. Creio que os outros vereadores também. Tem gente que faz bastante coisa também. É que não divulga. Sim. Né? Tem mais gente da bancada lá que eu sei que faz bastante coisa. É que às vezes não gosta de divulgar, trabalha na surdina, que é o jeito de trabalhar, né, honestamente, né, com certeza. Né, mas, assim, parabéns para vocês. Não, eu agradeço, né? E a intenção é essa mesmo, é trabalhar. É trabalhar. A gente acaba, né, falhando, às vezes, em algumas situações, né? Mas o objetivo sempre, no final, é tentar ajudar de uma maneira ou outra. Não é fácil, né? Porque, assim, eu fico pensando, que nem a próxima que vem agora para eu falar com você. Por exemplo, tem um pessoal que estava na Câmara, né? Tinha um grupo que estava ali, isso. Um grupo que saiu e um grupo que ficou. Isso. Né? E como é que é essa questão, assim, como é que é trabalhar com os outros vereadores ali junto, alguns que você chegou agora, vocês chegaram agora, um caso você que está aqui, chegou, como é que é, assim, Então, agora, nesse momento, 4, 5 meses, a gente está... Né, eu estou aprendendo, no meu caso específico, né, estou aprendendo a ver algumas situações. Eu, no começo, eu me senti assim um pouco de lado. Ninguém procurou, ninguém falou nada, entendeu? E você cai de paraquedas. Né? Mas eu fui buscar informações e tal, eu também tenho minha vivência, né? Você tem conhecimento, então eu fui levando, fui aprendendo. Mas talvez, né, as pessoas às vezes têm um pouco de receio de se abrir, ser totalmente claro, transparente, né? No começo eu senti um pouco isso daí, mas hoje já não. Hoje eu sinto um pouco mais à vontade, o pessoal já soltou mais, né? Porque eu vou falar da minha pessoa. Sim, eu não tenho o estereótipo de político. Por que eu tenho que fazer alguma coisa ou algo, tentar omitir ou tentar segurar uma situação que não é para mim, é para os outros, entendeu? Então eu não tenho essa postura, eu tenho uma postura mais, claro, direta. O que eu tenho que falar, eu já falo. Que eu tenho que omitir opinião, eu omito minha opinião. Se eu tenho convicção daquilo, eu tenho convicção. Eu vou falar para você o que eu falei aqui uma vez para alguém que estava aqui, acho que terminou da política também. Eu falei assim, por exemplo, eu não vou deixar de fazer porque eu não gosto do Félix, se aquilo é bom para a sociedade. Eu não vou deixar de aprovar porque eu não gosto do outro vereador, da outra vereadora. Não, se é bom para a cidade, eu vou aprovar porque é bom para a cidade.
Se eu tenho algo pessoal com você, ou com outro, talvez é outro lugar. Ali é um lugar de pensar no município. Sim. Para isso que vocês estão ali, não é verdade? Então, eu tenho comigo, carrego comigo isso daí, vem do meu pai, a minha palavra tem palavra, né? a minha palavra tem valor. Tá Minha certo. palavra é uma só. Se a pessoa combina comigo alguma coisa, ou vem falar alguma coisa comigo, eu concordo com ela, assim, não, fica tranquilo, eu concordo com você, eu apoio você. Eu vou até o fim com ela. Tá Eu certo. vou até o fim, mesmo que seja só eu. E assim, quais são os principais desafios que você, como vereador recém-eleito, enfrenta? Assim? Qual que é o desafio? O desafio inicial foi ter os contatos, manter os contatos, né? Você é eleito, né? Em outubro eu fui eleito Sim. e acabou. Eleito, ninguém veio falar comigo, ninguém veio falar assim, Félix, agora é assim, agora você vai ter que ir atrás de um deputado, ver uns parceiros, né? Mas eu fui descobrindo como foi a situação, tanto que em novembro eu e a minha esposa, nós passamos e-mails para todos os deputados da bancada do PL, tanto estadual ou federal, para ver como é que funcionava, para ver as parcerias. Ninguém respondeu. Você teve que reerguer os contatos e ir atrás. Vamos lá. E daí aconteceu essa deputada aí de Santos, que já tinha ajudado, mas ela queria um parceiro, um vereador daqui da cidade. Ela deve ter visto meu e-mail, o assessor deve ter visto. Daí surgiu a possibilidade dessa parceria. Não tinha como ser outro. Tinha que ser eu. Porque o outro parceiro já tinha os deputados dele, entendeu? Certo. E eu não ia ficar nos mesmos deputados. Eu conheço o Ricardo Madalena de moleque lá de Pau Sul. Olha. Entendeu? A família dele, minha mulher deu aula há 30 anos com a família dele lá em Piraju. Poderia ser um parceiro assim que eu poderia, mas eu não posso ficar no mesmo deputado que já tem outro deputado trabalhando, porque eu vou perder a possibilidade de conseguir mais verbas. Porque ele vai dividir. Ele vai dividir esse deputado, ele vai acabar dividindo, entendeu? E você não adianta ficar trabalhando com vários deputados também, que você vai perder credibilidade. Você tem que ter um ali pra estar junto. Pra estar junto e cobrar dele, né? Você quer que eu trabalhe para você? Você tem que dar uma contrapartida para o município, né? Correto. E foi isso que eu acho que eu fui conquistando ponto. Eu conversei com essa deputada, fui verdadeiro com ela, passei todo o histórico da minha vida acadêmica, as dificuldades que eu tive, mostrei as dificuldades do município que tem os alunos, e aonde ela garantiu assim, não, eu vou manter o apoio para Bernardino, vou dar uma verba, não falou o valor, depois que ficamos sabendo que era 1.300.000, e ela falou que o ano que vem ela aumenta esse valor se aumentar o número de alunos. Nós tínhamos aproximadamente 170 universitários antes dessa ajuda, e hoje nós temos mais ou menos 300. Olha a quantidade de alunos que aumentaram. Bastante. E é uma ajuda interessante. Nem todos precisam, mas os que precisam é muito interessante. Então eu vou bater nela, eu vou bater em cima dela, né? Ela vai dar esse apoio. Eu vou também correr para apoiar ela, para conseguir voto para ela, tal, para ter um retorno e para que ela possa manter essa ajuda. Se está ajudando, está fazendo um bom trabalho, por que não? Por que não? Justamente. E o que eu quero é isso. Eu fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz assim quando eu saí do gabinete, quando fiquei sabendo que tinha conseguido e que ela ia manter. Legal, cara. Porque não é arrogância, mas eu, particularmente, eu não preciso mais estudar. Eu não preciso mais meus filhos já estão fora, estão trabalhando fora, já foram embora praticamente. Não preciso. É para ajudar pessoas que eu nem conheço. Sim. Mas esse é o objetivo. É o seu objetivo, né? Como vereador lá. É por isso que as pessoas colocam ali, você, os demais lá. Porque eu sou. E não só eu, como outras pessoas. A gente fala eu, né? Mas a minha esposa também é um exemplo. E outras pessoas eu conheço. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa aqui que é excepcional, que lutou na mesma época minha da faculdade e com dificuldade se formou e hoje aposentou já. O Marcos Donizete, o Boi. Sim. O Boi vendia cachorro quente na praça. Eu morava na mesma rua do Boi, a gente brincava. Quer dizer, um cara batalhador, um cara que lutou, mas pela formação, pela educação dele, ele conquistou, virou um professor também formado em direito, aposentou e teve a vida dele. Que legal, o que deu diferencial para ele foi a formação. Sim. Foi a educação. E assim, você falou no começo aí, né? Você é fruto também de um projeto social. Sim, não tenho dúvida. Que hoje é o NOCA, que antigamente, naquela época, era a Guarda Mirim. Justamente. Então você é fruto de um projeto social, com né? Certeza, mas com então certeza. Você conhece, você falou agora, você conhece a dificuldade, como é que é, né? Então, a pessoa às vezes vê a gente agora, né? O cara sossegado, o cara tranquilo, mas não sabe que a luta ali foi... Eu falo que a vida ela é muito boa, a vida, mas ela é dura. Tem que ralar, né? Tem que ralar. Viu, assim, vocês assumindo, você no caso assumiu um vereador, né? E assim, a sua visão, a sua
perspectiva para a cidade, assim, o que você acha, assim, que é firme, né, tem coisa boa e o pessoal tá numa sintonia boa para olhar para a cidade, a perspectiva que você acha, assim, do seu ponto de vista? Uhum. Né, que eu falei para você, tô aprendendo, tô sentindo uma situação. Eu vejo uma sintonia boa. Eu vejo uma sintonia boa. Eu não posso deixar de ter, como se diz, eu tenho um sonho de que cada dia vai melhorar. Sim. Né? E eu vejo uma perspectiva interessante. A cidade precisa, sim. A gente sempre precisa manter as coisas boas e tentar melhorar aquilo que não está tão bom. Né? E a cabeça, né, eu acho que dessa nova Câmara, né, a gente tem isso aí que eu quero chegar. Que a gente tem ali ideias diferentes de alguns, a gente vê a postura já de um ou outro ali que diferente, né, mas sempre com a intenção. Eu acho que a intenção é que tem que prestar atenção. A intenção é realmente buscar sempre melhorias. Então eu vejo com bons olhos, torço para que realmente eles sejam firmes, né, tenham postura. Né, essa situação que passou aí, que teve uma situação aí que a gente sabe, né, que o pessoal, né, ficou muito na rede social aí, que eu acho que ainda faltou uma assim, como é que eu falo? A pessoa tem que ter uma convicção, naquela técnica que eu coloquei. Você não pode se deixar levar por terceiros. Você tem que ter a sua análise, fazer a sua análise e bater em cima daquilo, da tecla, ter personalidade, precisa ter personalidade. Eu ainda acho que vai desenvolver isso, mas até então, no momento, eu acho que falta um pouco. Na verdade, assim, conhecimento é poder, né? Uhum. Assim, no bom sentido, né? Também, no bom sentido também, né? Sim, sim. Mas a pessoa que tem conhecimento, ela fica mais ligada, né? Ela, sim, sim. Conhecimento que eu falo, o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Eu falo que eu não sou melhor que ninguém, não sou mesmo, aprendo todo dia, eu até falei e falo novamente, repito, não tenho receio nenhum de falar que aquilo que eu às vezes eu sou incisivo, alguma coisa, e a pessoa tiver algo contra, pode falar, não tem problema, tem que ser questionado, entendeu? Eu não tenho receio de ser questionado, a pessoa não pode ter medo, né? E tem que ter personalidade. Então a pessoa tem personalidade, tem convicção daquilo, eu acho que está certo, então é que eu falo, se eu ver que eu estou correto, que eu estou pautado, né, na parte da lei, eu vejo uma brecha, alguma situação, eu vou bater em cima daquilo. Certo. Eu vou bater em cima daquilo, ninguém vai tirar de mim, entendeu? Esse meu direito. Certo. É assim, né? Bom, eu acredito que agora que essa vai ser a última nossa pra gente encerrar, mas assim, talvez eu acho que essa que eu vou te fazer agora aqui é uma que você já está fazendo, né? Talvez é o que você vai responder, né? Como é que você pretende, assim, para atender melhor a cidade? Como é que você pretende, assim? Com relação a como que eu vou tentar desenvolver meu trabalho daqui para frente. Meu trabalho. É isso mesmo, não fui tão claro, desculpa. Desenvolver meu trabalho. Eu pretendo continuar, eu pretendo não mudar a minha postura no sentido de transparência, de clareza, de ser verdadeiro, eu não tenho inibição de questionar ninguém. Entendeu? Eu tiver que questionar o juiz de direito, eu vou questionar. Que já é o promotor, eu vou questionar. O prefeito, eu vou questionar. Mas jamais você vai ouvir da minha boca algum tipo de ofensa. Entendeu? Eu posso ser incisivo, sim, quando eu falei assim, quando eu falei uma situação na primeira sessão, a questão de precatórios, tal, né? A questão não é Bernardino, todas as cidades. Precatório é sinônimo de incompetência. Incompetência administrativa. Isso é verdade. Porque o precatório é um erro que aconteceu e alguém entrou com uma ação e ganhou de você. Em algum momento teve uma falha. Teve uma falha. Agora, eu falei que incompetência não é em relação ao pessoal, ao prefeito, ao vice, ao secretário lá. É uma incompetência administrativa, um conjunto de situações. Sim, entendeu? Uma série. E precisava ser corrigido. Às vezes alguns levam para o lado pessoal. Entendeu? Quando eu falo que falta de planejamento, falta planejamento. Falta planejamento, eu bato na tecla e mostro para a pessoa. E quando teve uma reunião com uma pessoa, a pessoa ficou brava. Mas você está falando não sei o que, a pessoa, eu falo para você, falo para ela e falo para quem quiser. Falta de planejamento e eu provo. Entendeu? Não existe empresa ou a parte pública que funcionando legal, de forma
legal, mesmo coerente, sem planejamento. Não é fácil. Eu sei que não vai ser perfeito, nunca vai ser 100%, porque a gente sempre vai ter questionamentos, mas você tem que tentar sempre estar melhorando, sempre estar melhorando. Félix, eu digo assim, sabe, eu volto a falar, eu falei nas entrevistas que eu fiz na pré-candidatura, talvez foi umas que eu repeti isso várias vezes, eu falo da palavra questão, na palavra não, da questão, da palavra, é política humana. E eu acho assim que o caminhar entre as pessoas, ele é importante, que vocês já fizeram aí, caminhando com as pessoas, sentindo ali as dificuldades sociais, no caso, tô falando de entidades ali. Mas eu acho que o político, seja vereador, seja prefeito, seja o político em si, ele não pode perder essa questão, sabe? De acesso às pessoas, né? As pessoas te encontram. Você falou agora de pouco, acho legal o que você falou. Olha, eu fui lá para ficar próximo, porque a hora que eles precisarem cobrar alguma coisa, vão lembrar que eu fui lá e vão saber como é que eu sou e ter acesso à minha pessoa. Sim. A minha ou as demais que estavam ali. Né? Isso é importante, essa conquista. Que às vezes eu vejo situações aí. Igual eu falei pro você, o robôzinho do WhatsApp, né? Você manda o zap lá, agora não posso atender tal horário. Eu acho que o vereador ele tem que entender que ele está à disposição ali para isso daí, né? Sim, não tenha dúvida. E nós entramos para isso. Ninguém colocou a gente lá, você não foi forçado, você entrou porque quis. Sim, você está sendo remunerado para isso, e então você tem que tentar fazer um bem feito, o melhor possível, né? O mais bem feito possível, entendeu? Então eu tenho isso na minha cabeça. Sabe por que eu falo isso? Porque esse dia eu procurei alguém da política aí, eu procurei alguém, vamos lá no podcast, não sei o que, mas eu não posso, porque agora eu tenho que fazer isso. Tudo bem, parabéns, você tem um monte de coisa pra você fazer, olha, maravilhoso. Só que eu sou munícipe. Eu tenho um podcast, mas eu tô convidando você para você vir conversar comigo aqui. Entendeu? E às vezes, não, agora eu não posso, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas vamos lá um pouquinho, uma meia horinha, você bate um papo comigo lá. E até agora eu não consegui ainda que essa pessoa viesse aqui. Quem sabe uma hora ela vai vir. Né? Não sei quando, porque ela falou assim, não, por enquanto tô ocupado, quando der certo eu venho. Beleza, obrigado. Mas, poxa, eu sou munícipe, né? Eu moro aqui, né? Então eu falo, eu vou fazer uma colocação aqui que alguns não vão gostar, sabe? Eu, por exemplo, desde quando começou, eu pretendo manter isso daí, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas eu não perdi até hoje nenhuma sessão. Nem ordinária e nem extraordinária. Olha que legal. Porque o mais interessante são as extraordinárias, que são às vezes rápidas, tal, às vezes algumas online, né? Mas eu acho que é obrigação da gente. É obrigação. Agora, obviamente, tem uns que não vão poder ir algum dia, uma questão de saúde, uma questão de uma viagem, né? Normal. Mas é que nem, por exemplo, você, às vezes podia, né, ser meio desdeixado, uma ou outra faltar, né? Mas não, eu acho que é um compromisso que você falou. A partir do momento que eu entrei, eu tenho compromisso. Eu não entrei lá porque me colocaram lá forçado, eu entrei porque eu quis. Isso eu entrei porque eu sei das responsabilidades, sei dos compromissos que eu tenho que ter. Então tem que fazer da melhor forma possível. Porque eu falei para um outro que teve aqui, eu falei assim, tem gente que fala assim, eu tenho horror a gente, então você não vira político. Não vira político, porque as pessoas vão bater na sua porta, elas vão pedir ajuda para você dentro do possível, até do impossível, vão achar que você né? Mas você vai ter que atender e tratar bem ainda. Isso. Tratar bem ainda. Tentaram antes da candidatura, tentaram me desanimar. Você vai ver como é o dia a dia, com relação ao pessoal ficar pedindo as coisas e tal. Que é normal, você vai passar por isso. Só que você tem que saber atender, saber falar o não. Entendeu? Comigo, eu já adiantei campanha, agora não existe troca comigo. Favor. Agora a pessoa precisa de ajuda? Sim, eu vou tentar ajudá-la da melhor forma possível, da forma legal, correta, eu vou atender, eu vou ouvir, mas jamais vai sair coisa de troca. Eu te ajudo, mas você tem que me ajudar depois. Não existe. Não concordo, acho que a política é rara. Isso aí é coisa antiga, troca de favor, não ultrapassada e que está fora do contexto. E eu acho que o pessoal mais jovem hoje já perceberam isso, entendeu? Isso que é legal, isso que eu falo pra você, não pode perder essa política humana, né? Eu falo humano nesse sentido de alguém te procurar, mas também no sentido de sentir a dor do outro, né, cara? Sim, você precisa acolher as pessoas. Isso, legal, perfeito. Acolhimento das pessoas. Eu ouvi, eu cansei da delegacia 31 anos, tem muitas pessoas que têm necessidade de contar. E você ouviu bastante, né? Ouvi bastante. Escrivãos tinha que ouvir tudo. Ouvi bastante, ouvi muitas histórias, entendeu? Isso pra mim não é problema nenhum, pra mim é tranquilo. A minha cabeça tranquila, sossegada. Legal, Luiz Félix. Obrigado pela disposição sua. Você tinha alguma agenda hoje, né? Você disponibilizou, sacrificou. Olha, também isso que eu falo, isso que é legal, cara. Obrigado, viu? Não, eu podendo. Eu convidei uma pessoa, mas não tem tempo, não tem isso aqui. Liguei pra você, mano, eu tô em um eventinho pra participar, mas eu vou lá, sim. Você veio aqui. Não, assim, obrigado, viu? Segue o exemplo do Félix aqui. Tira um tempinho, vem aqui comigo aqui bater um papo.
vem cá, né? Rapidinho, né? Vem aqui, né? Bom pra mim e bom pra você. A sociedade tá vendo você aqui agora. Sim, não tem vendo dúvida. você lá que veio aqui na pré-candidatura. Olha, aliás, vou deixar o link embaixo quando ele veio na pré-candidatura pra você ver o que ele falou lá. Coincide com o que ele falou aqui agora. Eu até cobrei 3 coisas que ele falou lá pra falar com ele aqui. Bom, Félix, obrigado. Eu agradeço, viu? Agradeço a oportunidade. Nossa, muito feliz mesmo. E quando precisar, vir trocar ideias, se tiver mais gente, vai trocar. Eu tô aberto. Obrigado, cara. Eu agradeço mesmo pela sua atenção. Ó, ele vai levar esse kitzinho aqui da Ficus aqui, viu? Ó, Diogo, vamos dar pra ele aqui, ó. Um kit pra ele aqui. Agradecer o Diogo parceiro de muitas entidades. Eu sei que ele ajuda muitas entidades. Bastante, né? Positivo, um cara, gente boa. Legal. Mandar um abraço também pro meu amigo Cílio Construções. Olha o banner passando ali. Cílio, muito obrigado. Ele tá desde o início comigo aqui, viu? É o meu primeiro apoiador daqui. Eu conheci com essa família dele de Pau Sul. O Reinaldo, olha, Cílio Construções, precisa construir, precisa reformar. Conversa com o Reinaldo. Tá passando o telefone dele aqui, eu sempre falo isso. Porque é um menino, é um cara gente boa de conversar. Rapaz do céu, você conversa com ele. Eu, quando conversei com ele a primeira vez, eu achei que eu conheci ele faz tempo. Porque ele é muito humilde, ele atende vários tipos de pessoas. Tem gente que fala assim, não vou conversar com ele porque ele só conversa com o rico. Não, não é não. Vou conversar com ele lá. Se quer começar a construir sua casa, bate o papo com o Reinaldo José Cílio. Ele vai te ajudar, dá uma direção de financiamento, né? Sim. A pessoa quer financiar, ela fica com medo. Mas será que financia, né? Ele vai te dar ajuda com Minha Casa Minha Vida. Cara, ele é assim, é bacana demais de conversar com ele. Ele já fala pro você, ó, agora não dá, espera um pouco, você melhora aí, aqui, assim, ajusta aqui, e você vai conseguir. E às vezes ele nem consegue, ele só consegue no máximo ali dar consultoria pra pessoa. E às vezes a pessoa nem fecha com ele, mas ele já deu todo um trabalho, e mesmo assim ele trata do mesmo jeito. Isso é importante, é humanidade. Humanizado. Nossa, é muito legal ele. Reinaldo, obrigado pelo apoio. Bom, Félix, mais uma vez, obrigado. Vai levar um kit da Ficus aqui pra você, de presente. Agradeço. E, gente, então ajuda a gente, se inscreve no canal, daquele jeito que você já conhece. Me ajuda aí com a inscrição. Ó, Félix, pede pro pessoal escrever lá, ó. Pedir pra equipe, pra turma dos professores lá da minha mulher. Pede uma ajuda lá, quem sabe dá certo. 500 inscritos, falta mais 500, quem sabe a gente chega lá. Tá bom? Gente, um abraço, até a próxima. Você quer dar uma consideração final? Isso, agradecer realmente a você, né? Agradecer ao podcast, né? E realmente esse trabalho, eu acredito que é um trabalho democrático. A democracia, na sua essência pura, de uma troca de ideias, tal, tranquilo. E eu acho que é muito válido, que tomara que tenha mais. Legal, obrigado, viu? Gente, até a próxima. Tchau pra vocês. Podcast.